Shalom mais uma vez a você que nos assiste. Eu estou aqui, professor Matheus Andona, na Har Tzion, em Belo Horizonte, nossa sinagoga, para dizer a você que hoje é um Shabat especial, porque é o Shabat que acontece antes do dia 9 do mês de Av, chamado Tisha B'Av. E esse Shabat que é antes do Tisha B'Av, a gente chama ele de Shabat Hazon, o Shabat da visão. Sabe por quê? Porque a Haftarah do estudo de hoje é Isaías capítulo 1. Visão, Hazon Yeshayahu, visão de Isaías. Então é um Shabat onde os rabinos falam que todo judeu recebe uma visão de esperança da redenção. Então eu quero profetizar, eu quero declarar aqui agora que você e eu receberemos esse Shabat uma palavra de esperança, uma palavra de visão, para guiar as nossas vidas, nosso caminho firme em dias maus como estes que estamos vivendo. Lembrando a você que o Tisha B'Av, o dia 9 de Av, que vai cair agora, pessoal, na quarta-feira à noite. Agora, quarta-feira, vai dar o Tisha B'Av. Cada ano no calendário gregoriano muda, mas é sempre no dia 9 de Av, que esse ano cairá na quarta-feira ao pôr do sol. A gente faz um jejum completo até o pôr do sol da quinta-feira, alguns até estendem por mais um tempo, e é um dia que o judeu se arrepende muito. É um dia que o judeu relembra as catástrofes que ocorreram com Israel. E coincidentemente ou não, eu creio que não, a maioria delas ocorreu no mesmo dia, no dia 9 de Av. Esse dia acontece até registrado lá em Zacarias, no capítulo 8, você tem Zacarias falando sobre o jejum do 5º mês. É o dia 9 de Av. Av é o 5º mês, viu? Então, as maiores catástrofes do povo de Israel aconteceram no mesmo dia. O relato dos espias que Moisés envia, né? Dão aquele relato catastrófico, e Deus pune Israel com 40 anos de peregrinação. Foi no dia de Tisha B'Av. A destruição do primeiro templo pelos babilônios foi no dia 9 de Av, de 587 a.C. A destruição do segundo templo no ano 69, no dia 9 de Av. Né? O primeiro envio das cruzadas, 9 de Av. O decreto de Alhambra. O decreto de Alhambra, ele foi feito em 31 de março de 1492, mas ele dava a data limite para os judeus saírem da Espanha. Qual era a data limite para os judeus saírem da Espanha? 9 de Av. Né? Então, a decisão final de Hitler, quando o oficial da SS, né, o Himmler, recebe autorização para executar a solução final, que eram as câmaras, os campos de concentração, foi no dia 9 de Av que Himmler recebe a autorização. Né? Então, você vê, é o dia, por exemplo, que Israel, um dia que foi catastrófico lá em Israel, eu estava lá em 2005, quando o governo de Israel autorizou os judeus saírem de Gaza, né, devolver o Gaza para o Hamas, 9 de Av, eu estava lá, uma catástrofe. Então, é um dia bem especial, onde nós oramos, nós lemos o livro de Jó, lemos Lamentações, evitamos de fazer qualquer coisa que gere prazer e alegria, porque é um dia de arrependimento, é um dia de contrição, que ele vai ocorrer agora na quarta-feira à noite, dia 9 de Av. Bom, mas a palavra de hoje, que Baruch Hashem, entramos em Devarim, no livro de Deuteronômio, e o título do estudo de hoje é Endireitando o ensino. Endireitando o ensino. Dá uma olhada aqui para você ver aqui. Devarim, endireitando o ensino, Deuteronômio de 1 a 3, 22 e a Haftarah de Isaías, capítulo 1 a 27. Por isso que esse Shabat é chamado de Shabat Hazon, Shabat da visão, por causa da Haftarah de Isaías, capítulo 1 aqui. Bom, então eu quero falar para você o seguinte, entramos em Devarim, é o 5º livro da Torá, é um livro que foge um pouco da narrativa dos outros livros, por quê? Porque ele é um reconto. Moisés, no livro de Devarim, que significa palavras, ou em grego, Deuteronomos. O que é Deuteronomos? Deuteros é repetição, nomos é lei, repetição da lei. E realmente é isso. Moisés ele vai recapitular toda a história dos filhos de Israel e vai recapitular as leis. Não apenas recapitular, ele vai repetir, dando uma explicação nova, acrescentando mandamento, tem mandamento que é acrescentado. Você tem, por exemplo, em Deuteronômio, uma versão dos 10 mandamentos um pouquinho diferente do Êxodo 20.
Moisés tem que ter a certeza que antes do povo entrar em Canaã, o povo entenderia a lei, entenderia o propósito da lei, entenderia os princípios da lei, não poderia ficar dúvidas. O livro de Deuteronômio é o último discurso de Moisés, pouco mais de um mês antes da sua morte. Ele quer preparar o povo para o povo entrar em Canaã da forma certa, através de Josué. Então, é também chamado de livro dos reis. Por quê? Sefer HaMelech? Porque em Deuteronômio, no capítulo 17, tem uma ordenança que o rei de Israel teria que estudar esse livro o dia inteiro. Todo dia, teria que fazer uma cópia para ele. Olha só, né? Eu já fazia isso, nem sabia dessa ordem de Deuteronômio. A melhor forma de estudar é escrevendo. Quem escreve aprende mais rápido. Então, Deus ordena aqui que o rei tinha que fazer um translado, uma cópia de Deuteronômio, para que ele escrevesse, soubesse aqueles mandamentos e governasse o povo com justiça, seguindo os parâmetros de Deus. Viu? Então está lá, é o Sefer HaMelech, o livro do rei, e também ele é chamado na tradição judaica Sefer HaBrit, é o livro da aliança. Também chamado o livro da aliança. Por quê? Porque a Torá é o contrato de casamento entre o povo de Israel e Deus. A Torá é o contrato que estabelece os direitos e deveres de ambas as partes. E Deuteronômio é o resumo, então, dessa lei. Era o livro, pessoal, quando Davi escreve, ó como ama a tua lei, ó como tem prazer de estudar a tua lei, medito nela de manhã, medito de noite. Que livro que Davi meditava nele? Deuteronômio, era Devarim. Viu? Era o livro que os reis tinham mais contato, e os profetas também. Bom, então vamos seguir o estudo aqui para você ver uma coisa muito interessante que eu quero chamar a sua atenção sobre o início de Deuteronômio. Olha aqui. Com pouco mais de um mês para a sua morte, Moisés dá início à preparação do povo de Israel para a entrada e conquista de Canaã. Este preparo constituiu em relatar ao povo todos os acontecimentos desde a saída do Egito. Então, como eu disse aqui, houve uma repetição um pouquinho da história, né, da travessia deles ao longo dos 40 anos. Mas o maior objetivo do livro de Devarim não é só recontar as paradas, os acampamentos. O maior objetivo de Devarim é esclarecer e explicar o contrato entre Deus e o seu povo, a Torá. A Torá é o contrato da aliança. A Torá é a prova que Deus tem uma aliança com Israel. A Torá é a prova que Deus escolheu Israel. Por isso que todos os povos que não aceitam a eleição de Israel, qual que é a primeira coisa que eles lutam contra? A Torá, a lei. Todo contingente religioso que é contra a eleição de Israel, que acha que Deus substituiu Israel por outro povo, a primeira coisa que eles atacam é a Torá. Por quê? Porque você ataca a Torá, você ataca a eleição de Israel. E não existe como, quero deixar claro para você que está me assistindo aqui, não tem como você querer guardar a lei sem Israel. Você quer guardar o Shabat, mas você não aceita que Israel é o povo escolhido. Você quer guardar as leis alimentares, mas você não entende nada da redenção futura de Israel. Isso é furada. Isso é um sofisma, isso é um engodo. Não tem como você achar que guarda a lei. Ah, não, eu quero uma versão de sábado sem judeus. O que é isso, versão de sábado sem judeu? Então não existe isso. O pacote é completo. Você não pode fazer venda, né, separada. O cliente tem direito a ambos. A Torá é a prova que Israel é o povo eleito de Deus. A lei é a prova que Israel é o povo eleito de Deus. Quer a lei? Precisa de Israel. Porque Israel vai te dar a compreensão correta. Olha o que Moisés escreveu aqui antes do povo entrar na terra de Canaã. Veja aqui, veja aqui. O povo não podia tomar posse da herança sem entender claramente os termos da aliança. Olha a palavra de Moisés, eu vou pôr em hebraico aqui para você. Be'ever ha-Yarden, ou seja, além do Jordão, Be'eretz Moav, na terra de Moav, Ho'il, se dispôs, Ho'il, Moshe, Be'er et ha-Torah hazot. Sabe o que é isso aqui, esse verbo Be'er? Be'er. É isso aqui, ó. Além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de tornar plano, Be'er, tornar plano, aplainar, endireitar, explicar a Torá, essa Torá. Olha, pessoal, o verbo que a Torá, que o Espírito de Deus escolhe aqui,
e põe na boca de Moisés. O povo já tinha recebido a Torá. Moisés teve que ter a certeza que antes deles entrarem, deveria ter um aplainar. O que é o aplainar no contexto hebraico, judaico? Explicar. Aplainar quer dizer explicar, tornar plano. Não pode estar tortuoso. Um interpreta de uma forma, outro interpreta de outra, o outro acha que é uma coisa, o outro acha que é outra. Não, está deturpado. Tem que aplaina esse caminho aí, aplaina esse ensino. Aplainar, beer, explicar. Tornar plano, tornar claro, tornar nítido, sem dúvidas. É o que Moisés se dispõe a fazer com o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio vai ser uma explicação da lei. É uma análise. Né? Os juristas adoram, porque você lê Deuteronômio, é uma visão diferente da lei de Números, de Levítico, de Êxodo. É diferente. É como se Moisés explicasse, né? Cada parágrafo, cada adendo ali, cada inciso, né? Ele explica para que não haja dúvidas. Aplaine o ensino. Aplaine a Torá. Mas olha só, acompanhe aqui comigo. Para que o povo de Israel pudesse entrar na herança, foi necessário antes endireitar, explicar, tornar plano a lei do Eterno. A lei não é torta, lógico que não. Mas a forma de passar esse ensino, não pode ter dúvida. A forma de você ensinar tem que ser plano. Por isso que o que você endireita é o ensino. Por quê? Um interpreta de uma forma. Dependendo da formação da pessoa, ela vai tender para um certo viés de interpretação. Isso é comum. É comum. Dependendo da formação, dependendo da posição da pessoa. Né? Então, por exemplo, eu não gasto nem 10 segundos. Eu começo a ver um jornal, começo a ver uma notícia. Com 10 segundos eu já sei o viés político do jornalista. 10 segundos só que eu preciso de leitura. Com 10 segundos você já sabe o viés político. Você já sabe qual que é a agenda que está por trás. Para que esse camarada escreveu esse artigo? Eu sei. Né? Não é difícil. Então, para evitar isso, Deus dá essa ordem. Moisés, aplana o ensino. Deixa tudo plano, deixa tudo retinho. Para que não haja dúvidas. Então, da mesma forma, pessoal, um mover para aplainar o ensino da Torá foi iniciado há 2000 anos para que Israel e todo o povo de Deus pudesse se preparar para a redenção e para o juízo por vir. Isaías declara a importância desse aplainar do ensino antes da grande redenção, quando ele escreveu. Então, coloquei para você aqui um texto que você conhece, de Isaías 40, que diz o quê? Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Eterno, endireitai, olha aí, ó, aplainai, endireitai, no ermo, um caminho ao nosso Deus. O que é isso aqui? Qual que é a intenção de Isaías? Se Isaías está escrevendo o mesmo espírito lá de Moisés, a intenção era o quê? Deixar claro o ensino, retificar o ensino, deixar claro que você está entendendo da forma correta, sem sofisma, sem desvio, com a unção do Eterno, com o Espírito do Eterno. Então o profeta anuncia que haveria... Oh, gente, sempre antes da redenção, tem um aplainar. Sempre. Antes do povo entrar na herança, teve o aplainar da Torá, que é Deuteronômio. E Isaías anuncia que antes do grande dia do Eterno, antes da grande redenção, o que tem que acontecer? Tem que acontecer um aplainar. Tem que acontecer um endireitamento do caminho. Tem que retificar aquilo da lei que realmente é importante. Aquilo que você não pode esquecer. E Deuteronômio ele vai falar sobre exatamente esses pontos da lei que são essenciais. Porque há prioridades na lei de Deus. Tem coisas que têm prioridade sobre outras. Tem mandamentos que têm prioridade sobre outros mandamentos. Sempre antes da redenção, surgem visões de endireitamento. Visões que aplanarão o ensino para que o povo se prepare. Para que o povo se prepare. Isaías declarou então
uma profecia, pessoal, que você já ouviu essa profecia. Você ouviu essa profecia em cumprimento a quem? Tem um personagem aí, parente de Yeshua, que veio neste espírito de Elias. Mas por que Elias? Por que Elias? Elias teria a missão de endireitar o ensino? Teria. Dá uma olhada nessa outra profecia aqui no final de Malaquias, olha só. O profeta Malaquias, em uma das suas últimas profecias, antes da vinda de Yeshua, declarou, Malaquias 4:4, olha só. Lembrai-vos da lei da Torá de Moisés, o meu servo, a qual lhe prescrevi em Horeb para todo Israel, que constava de estatutos e juízos. Então, quer dizer, Deus está falando pelo profeta, vocês têm que se preparar para o grande dia da redenção. E como que é esse preparo? Lembrem-se da lei. O que é o lembrar da lei? É o endireitar, tem que estar reto, tem que estar claro. Lembrem-se da lei. E eis, como é que Deus vai propiciar isso? Eis que eu vos enviarei o profeta Eliarro, antes que venha o grande e terrível dia do Eterno, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Por isso, Elias, sabemos que Elias, o espírito de Elias, o que é o espírito de Elias? É aquele espírito que tem por missão endireitar, aplainar o caminho. E você aprendeu comigo hoje que esse aplainar não é algo tão sobrenatural assim não. Claro que ele tem que ser um mover pelo Espírito de Deus. Então ele é sim sobrenatural, porque ele vem com a capacitação do Espírito de Deus. Mas como ele é aplicado? Endireitando-se a Torá. Lembrai-vos da Torá. Se dispôs Moisés a aplainar esta lei diante dos filhos de Israel, lá em Moab. Yohanan Amadbil, o João, o imersor, sabemos que ele veio nesse espírito de Eliarro, de Elias, e a missão de João era qual? Preparar, aplainar o caminho. Como que ele preparou o caminho? Dando ao povo, relembrando ao povo, aplainando o ensino da Torá, lembrando ao povo que o mais importante da Torá é o quê? É o coração circuncidado. Toda a Torá se resume nisso. Ter um coração circuncidado. E Deuteronômio vai falar isso 2 vezes. Jeremias fala uma outra vez. Mas Deuteronômio vai falar, circuncidai o vosso coração. E depois ele vai falar, o próprio Deus vai circuncidar o seu coração. Então é a promessa dupla. Para quê? Para que vai circuncidar o coração? Para você amar o eterno. Amar o próximo. Quem tem pecado, quem odeia o irmão, não ama o próximo. Então, por isso que as primeiras palavras de Yohanan, no espírito de Elias, foram quais? Arrependei-vos. As primeiras palavras de Yeshua foram quais? Arrependam-se. E os rabinos falam que o segundo templo, o primeiro templo foi destruído por causa de idolatria. O segundo templo foi destruído por causa de ódio infundado. Ódio infundado, ódio sem sentido. Tinha tanta facção entre o povo de Israel, tanta inimizade, tanta animosidade que Deus puniu com a destruição, assim dizem os rabinos, né? Puniu com a destruição do segundo templo. É ódio infundado. Então, pessoal, tanto Yohanan, que veio no espírito de Elias, quanto o próprio Yeshua, apregoavam o quê? O endireitar do ensino. Estão perdendo tempo com coisa que não edifica. O objetivo da lei é o quê? É mudar o coração do homem. A lei escrita no lugar correto, ela muda o coração. Tanto é que a Haftará de hoje, que é Isaías 1, Deus vai falar a mesma coisa. Há templos solenes, havia na época do templo sacrifícios, tinha tudo isso. Por que Deus rejeita tudo lá em Isaías capítulo 1? Porque o povo estava indo adorar, estava indo oferecer o sacrifício, estava indo cumprir a mitzvah, o mandamento, com mãos sujas de sangue.
Porque oprimia o órfão, oprimia a viúva, mentia, roubava. Então, o capítulo 1 de Isaías, né? Que foi até o capítulo que os cristãos usaram para poder colocar em todo presépio, toda cena da natividade, né, o presépio, criado por Francisco de Assis, eles têm o boi e o jumento. Né? Todo presépio, você vai ter sempre, lá no estábulo, lá vai ter o boi e vai ter o jumento. Por quê? Por causa de Isaías, capítulo 1. O boi conhece o seu dono, o jumento o seu possuidor, mas Israel não entende. Olha, Deus estava exortando Israel. Aí o Francisco achou bonito, né? Que palavra dura sobre Israel. Eu vou representar isso aqui para sempre Israel saber que ele não entende. Aí colocaram o boi e o jumento lá, e olhando para o menino Jesus, né? Quer dizer, ele olha ali, mas não entende. Um símbolo de antissemitismo, viu? Infelizmente, um símbolo de antissemitismo, tirado fora do contexto aí. É só você continuar lendo Isaías primeiro, que você vai ver palavra de esperança. O final do capítulo, Deus dá esperança para Israel, convocando Israel ao arrependimento. Está entendendo? Então, olha só, vamos ver aqui, Yohanan, o João, veio no espírito de Elias para iniciar esse processo. Que processo? Aplainar, endireitar o ensino. João faria o povo de Israel se lembrar da real missão da Torá de Moisés. Qual é a real missão da lei? Você aí que tem problema com a lei de Deus, você que não aceita a lei de Deus, você que fala que em Cristo você está livre da lei de Deus. Qual é a missão da lei de Deus? Vamos ler aqui, ó. Por que João fala arrependei-vos? Por causa daqui, ó, Deuteronômio 10. Circuncidai o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz, pois o eterno vosso Deus é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas. Você que não é judeu, diga um amém aí agora, porque não faz. É Deus apenas Deus dos judeus? Não! Paulo faz a pergunta e ele mesmo responde. Ele não aceita suborno, ele faz justiça ao órfão, à viúva, e ama, Deus ama o estrangeiro. E Deus sustenta com pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor o teu Deus temerás, e a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez essas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas os teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Multidão de povos era Israel quando saiu do Egito. Multidão de povos. Para isso a Torá foi dada, para que você circuncide o seu coração e aprenda a amar ao Eterno com todo o seu coração e a exercer justiça, amando o estrangeiro, tratando bem o próximo, sendo um agente da justiça de Deus no mundo. Esse é o objetivo da Torá. Agora eu quero dizer para você uma coisa. Por que esse Shabat é chamado Shabat da visão? O Shabat antes de Tisha B'Av, que é hoje. Devarim. Parashá Devarim. Porque o mover de Deus para endireitar o ensino nos dias que nós estamos vivendo, principalmente dentre as nações, chama-se visão da restauração. A visão da restauração nada mais é do que o mover de Deus que atua no espírito de Elias para aplainar o caminho, preparando-o para a grande redenção, para o retorno de Yeshua. Esse é o nosso objetivo. Esse é o objetivo do Ensinando de Sião. Eu posso responder, posso falar por mim, né? Não posso falar por outros trabalhos que existem por aí. Né? A pessoa acha que todo trabalho judaico messiânico é comprometido com a restauração. Não é não, meu irmão.
Infelizmente, oxalá fosse, mas não é. Mas esse trabalho aqui nasceu no coração do Eterno. Deus chamou a nossa família, Deus trouxe pessoas aqui para nos ajudar, para que pudéssemos cumprir essa missão. Aplainar o ensino, preparar o caminho para a grande redenção. Ensinar a Torá no contexto certo, quebrar sofisma, quebrar dogmas errados, quebrar com erros de interpretação, quebrar com esse antissemitismo na teologia normativa cristã. Nós fomos chamados para pregoar a restauração, o aplainar do ensino entre as nações. Esse foi o meu chamado. A visão da restauração representa o mover profético iniciado por Deus com Abraão, aplicado por Moisés e anunciado pelos profetas através do espírito de Elias. Qual é? Qual é a visão da restauração? O que é a visão da restauração? Aplainar, explicar a Torá do Eterno, preparando a geração que entrará na herança e receberá o Rei Yeshua. Olha isso, pessoal. Essa é a nossa missão, essa é a nossa visão. Tem que ter visão. No reino, você tem que ter visão. Tem que ter visão. Se você não tem visão, você não tem futuro. É a visão que te motiva, é a visão que te faz levantar de manhã. É a visão, é a esperança. Esperança no quê? Esperança no cumprimento das profecias. É essa a esperança que nos dá o ânimo, que nos dá o gás. No mesmo mover profético de Elias, de Abraão, né? Porque Abraão foi no mover profético para resgatar as nações a Deus. Depois Moisés vem nesse espírito de aplainar, dizendo que se dispôs Moisés a aplainar essa Torá diante do povo de Israel, antes eles entrarem em Canaã. Foi lá anunciado por Isaías, foi anunciado por Malaquias, começou esse processo da redenção com João, apóstolos, e tem sido apregoado ao redor do mundo desde então. É claro que eu não sou detentor disso. Quem sou eu? Hasve Halila, eu ser detentor exclusivo de visão de restauração. Claro que não, meu irmão. Deus tem levantado seus servos e servas ao redor do mundo que já estão nesse espírito de Elias para aplainar, para endireitar o ensino, preparando essa geração aí, ó, que é a geração chamada de calcanhar do Messias. Por quê? Porque quando você está andando, filma aqui andando, ó, o pé. Ó. Quando você anda, o que vai primeiro? O calcanhar. Antes de você chegar, o seu calcanhar já chegou. Então, a geração que vai ver o retorno de Yeshua é a geração chamada calcanhar do Messias. E por isso que em Gênesis 3,15 fala que o quê? Uma profecia ali fantástica, né, que ocorre naquele diálogo entre o Eterno e a serpente. O que acontece? Vai vir a semente da mulher, o descendente da mulher, que já é um ser sobrenatural, porque mulher não tem semente, mulher não tem descendência. Semente aí é a semente do homem, né? E fala que vai vir da mulher uma semente, e essa semente da mulher, ela vai esmagar a cabeça do adversário, ou seja, vai ser um golpe fatal, mas antes, ao mesmo tempo que isso acontece, o quê? O que a serpente vai fazer? Ela vai ferir o calcanhar. Vai ferir o quê? O que representa isso? O inimigo vai tentar, nos últimos tempos, antes do Redentor chegar, o inimigo vai tentar feri-lo no calcanhar. Então o inimigo vai tentar ferir, vai tentar prejudicar essa geração que receberá Yeshua. E tem ferido. Sabe como é que tem ferido? Com o surgimento de ideologias, com o surgimento de sistemas de governo que banem a lei de Deus, que proíbem o culto ao Deus vivo. Está acontecendo aí. Está acontecendo aí. Você tem que ser mais antenado. Já tem sistema de governo aí que a mídia aplaude, que está proibindo culto ao Deus vivo, a Yeshua. Então eu acho que, na minha opinião, a grande ferida que será feita nessa geração será o quê? Uma das feridas
esse sistema de governo aí que está voltando, com uma nova cara, com uma nova roupagem. Mas é o mesmo. É o mesmo de 1917, é o mesmo. Só mudou a roupa. Condenando a lei de Deus, perseguindo quem serve a Deus, voltou tudo. Apregoando politicamente correto, apregoando a justiça. E de justiça não tem nada. Mas vamos voltar aqui. Olha, a restauração então, esse mover de aplainar o ensino junto às nações, junto à igreja, eu quero deixar claro para você, não é um modismo, não é uma teologia, não é uma denominação, nem uma nova religião. Ah, por que você não abre uma filial sua aqui na minha cidade? Porque eu não sou denominação, meu irmão, como é que eu vou abrir filial? Eu não sou uma denominação, não. Eu não acho que a pessoa, para estar certa, para estar aplainando, precisa agir como eu, precisa ter um rolo da Torá, precisa fazer o serviço judaico como eu faço. Eu não creio isso não, porque restauração não é isso. Restauração é aplainar o ensino. E esse eu divulgo. Esse eu divulgo através das transmissões que são feitas aqui. Esse nós divulgamos através de material, de literatura, de vídeos. Esse tem mais de 20 anos que nós divulgamos nesse país e no mundo. E se não tivesse internet, estaríamos viajando muito mais. Mas graças à tecnologia hoje, nós conseguimos chegar à localidade. É o ensino que tem que chegar. A influência é ideológica, não é territorial. Porque senão eu vou ter que marcar território, né? Ensinando de Sião, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná. Não, aí não é. A influência é ideológica, a influência é no ensino. Eu aplaino, eu ensino. E eu não sou uma denominação, não adianta. Não vou virar uma denominação. Padrão do ensinante de Sião. Para você estar na restauração, o seu culto tem que ser assim. A, B, C, D, tá? Para você entrar na restauração, o seu conduzir tem que ser assim. Você não pode comer A, B, C, D, D. Para você guardar o shabat da restauração ensinando de Sião, você não pode fazer A, B, C, D. O que é isso, meu irmão? Não nasci para isso. Não nasci para ser criador de denominação. Meu pai já podia ter escrito manual de doutrina, já podia ter aberto filial, criado franchise ensinando de Sião. Meu irmão, não fui chamado para isso. Talvez você conheça até gente que foi, mas eu não fui. Aplainar o ensino. Essa visão de aplainar, essa restauração para preparar o povo para a redenção, não é um modismo, então não vai passar. Não adianta dar uma de Gamaliel, não vai passar. Né? Gamaliel falou lá, falaram lá com o sumo sacerdote, não mexe com eles não. Deixa lá, porque isso não é de Deus, né? Se não for de Deus, vai sumir. Então não adianta. Isso veio para ficar, por quê? Porque é profético. Tem que preparar o povo não pode receber o Yeshua desse jeito, não. A noiva não pode receber Yeshua desse jeito, não. Nem Israel, que é a noiva, nem aqueles que foram agregados a Israel, que é as nações, a chamada igreja. Não pode. Israel não está preparado para receber o Messias, e muito menos as nações estão preparadas para receber o rei. Então vamos lá, o que é a restauração? Se não é modismo, se não é teologia, se não é denominação, se não é uma nova religião, há o messianismo. Meu irmão, eu estou lá preocupado com o messianismo, porque as pessoas adoram catalogar, né, rotular. O Mateus e o pai dele criaram no Brasil o messianismo. Que messianismo, meu irmão? Messianismo que eu me lembro aí, um pessoal aí do Oriente aí, né? Igreja messiânica, até confundem a gente às vezes com o negócio de igreja messiânica, né? Meu irmão, não estou preocupado com isso não. Porque aí o que é o messianismo? Criou uma denominação, né? Criou um ismo. Você tem o judaísmo, o islamismo, protestantismo, messianismo. Que isso? Não é por aí. O que é então? Vamos terminar dizendo o seguinte, ó. O que é a restauração? A restauração, ela é um mover do Espírito de Deus, baseado na Torá. Aí é na Torá. Nos profetas, então, se eu baseio o mover no Espírito de Deus, se eu baseio o mover na Torá,
se eu baseio o mover nos profetas, se eu baseio o mover de Deus, a restauração, na obra de Yeshua, então eu não rejeito Israel. Olha aí, ó. Ô Mateus, às vezes vocês têm um discurso que parece com esse movimento que surgiu nos Estados Unidos, há pouco mais de 150 anos, o restauracionismo. Tem um movimento lá, restauracionismo. O que os cristãos se reuniram e começaram a pensar? Espera aí, nós estamos distantes do Evangelho, nós criamos tradições que nos distanciaram da verdade. Vamos voltar para o contexto original? Surgiram. Você tem grandes denominações hoje aí no mundo que surgiram desse intuito. Vão voltar para a origem, vão restaurar. Só que eles quiseram fazer sopa de galinha sem galinha. Quiseram restaurar, quiseram ter a igreja do primeiro século, mas sem o elemento principal. Já tem Yeshua, que é o cabeça. Mas quem que faltou na equação? Quem que faltou na sopa? O judeu. A eleição de Israel, por quê? Quiseram andar de acordo com a Torá, quiseram andar de acordo com os profetas, quiseram andar de acordo com a obra de Yeshua e dos apóstolos, mas sem judeu. Sem judeu? Você quer restaurar a igreja sem judeu? Você quer guardar a lei sem judeu? Você quer guardar a lei achando que você é o Israel de Deus? Fracassaram. Todos fracassaram. Mas são grandes, mas fracassaram. Teologicamente, estão no desvio até hoje. Por quê? Não há como restaurar o povo de Deus anulando a eleição de Israel. E onde eles fracassaram, você vai ter sucesso. Porque você tem que restaurar, você que foi enxertado. Você foi enxertado aonde, meu irmão? Yeshua te enxertou em Israel, na oliveira, Abraão, Isaac, Jacó, nas promessas. E Yeshua te fez co-herdeiro das promessas dadas a Israel. Você foi trazido para perto, você foi enxertado, você foi aproximado, você foi unido. O verbo que a Torá usa, Isaías usa, unido. Você foi unido, você não rejeita a outra parte, não, você abraça a outra parte. Ao invés de se revoltar contra as escolhas de Deus, seja abençoado pelas escolhas de Deus. Isso que esse povo não entendeu. Se eu baseio no Espírito, na Torá, nos profetas e em Yeshua, então aí eu vou conseguir qualificar a noiva para o casamento. Porque a verdadeira visão da restauração tem por objetivo, muito claro. Vamos pôr só 2 tópicos aqui. Tem mais, mas eu resumi, tá? Resumi 7, resumi em 2. Qual é o objetivo da restauração, da visão da restauração? Nos fazer enxergar nossa situação como pecadores e desobedientes a Deus, dependentes unicamente da graça do Eterno, através do sacrifício e da ressurreição de Yeshua. Então, a primeira coisa que a visão da restauração vai trazer a você é o quê? Consciência do seu afastamento, consciência do seu desvio, consciência do seu sofisma, consciência do seu pecado. Vocês falam muito sobre a lei, vocês não sabem que a lei não justifica, não? É claro que eu sei. Qualquer rabino de Israel vai falar para você que perdão é só pela graça de Deus. Lei não perdoa pecado, não, meu irmão, nunca perdoou. Nem no Antigo Testamento, nem no Novo. Lei não foi dada para perdoar pecado. Lei foi dada para qualificar a sua vida. Lei foi dada para definir o que agrada e o que não agrada a Deus. Lei foi dada para definir o que é pecado. Isso é lei, de acordo com o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7. Isso é lei. Lei não foi dada para perdoar pecado. Quem perdoa o pecado é a graça do Eterno através de Yeshua. Assim creio. Isso é inegociável. Mas a lei precisa ser restaurada. A lei, o ensino da lei, precisa ser aplainado. Aí eu não estou debaixo da lei. Tem que aplainar. A lei não serve só para apedrejar a mulher. Tem que aplainar. Está tudo torto. Quando o sujeito vem falando isso para mim, quando ele vem falando a percepção que ele tem da lei de Deus, eu já sei que está torto. O ensino foi torto. Ele aprendeu tudo torto. Então, qual que é a visão da restauração? Aplainar.
Ontem eu escrevi um artigo que saiu na Mala Direto do Ensinante de Sião, dizendo: todo mundo que fala que Yeshua anulou a lei e que você não está mais debaixo da lei, você está debaixo da graça, porque Yeshua destruiu a lei, transformou Yeshua num mentiroso. Porque, de acordo com as palavras dele em Mateus 5, 17, ele disse o quê? Não pensem que eu vim anular a lei, eu vim torná-los plenos. Qualquer um que alterar um yud ou um kots. Então, quer dizer, você fala que Yeshua anulou a lei, que você está na graça, você fez dele um mentiroso. E aí me escreveram, mas como que é o certo então, se essa frase está errada? Yeshua, com a sua morte e a sua ressurreição, escreveu a lei no seu coração, transformou a sua vida, você morreu e ressuscitou com ele, para que agora te livrou da maldição prescrita na lei para o desobediente, que estava sobre você, porque você era desobediente. Yeshua te livra da maldição que a lei tinha para o desobediente, faz de você nova criatura, escreve a lei dentro de você, ou seja, você tem uma nova natureza. Para quê? Para que você possa andar em boas obras e em obediência. Pronto. Você resume o evangelho em poucas palavras. Essa é a obra de Yeshua. Não tem negócio de Yeshua acabar com a lei, não. O que é isso, meu irmão? Um ambiente sem lei é um ambiente anárquico. Vai lá ver os Estados Unidos, Califórnia, o que está acontecendo lá. Você tem um prelúdio de uma anarquia social. Ué. Tira poder de polícia. Que isso? Tirar poder de polícia? Então, não tem esse discurso aqui dentro, não. Dentro do reino não tem esse discurso, não. Gente antinomista dentro do reino de Deus, que loucura é essa? Anti-lei? Cristão anti-lei? Cristão do partido anti-lei? Não tem lugar para você no reino de Deus, não. Sinto muito. Porque foi Paulo que escreveu, cheio do Espírito, a lei é boa, o mandamento santo, justo e bom. O homem espiritual tem prazer na lei de Deus. Davi escreve, como eu amo a tua lei. Ela é mais doce para mim do que o mel, os favos de mel. Aquele mel caindo assim, ó. O estudar a lei de Deus é mais doce do que isso, escreveu Davi, pelo Espírito. Então, qual que é a visão dessa oração? Restaurar o ensino da lei. Baseado no ensino de Yeshua. Baseado no Espírito de Deus. Para qualificar a noiva. A noiva já tem aliança com o noivo. Mas ela está alienada em relação ao contrato. Ela disse sim, só que ela não leu o contrato de casamento. Não dá. Vai ser rejeitada? Não, mas ela tem que conhecer o contrato. Não pode casar sem conhecer o contrato. Por isso no judaísmo tem contrato até hoje, chama ketubá. Lá na minha casa está lá, pendurada lá no meu quarto. São cláusulas. São cláusulas. São responsabilidades. Então, a lei, o movimento da restauração vai fazer você enxergar que você precisa restaurar, precisa aplainar, tem sofisma, aprendeu errado. Eu aprendi errado. Aprendeu mesmo! A minha vida toda nunca pensei sobre isso. É bom pensar agora. Nunca é tarde para descobrir a verdade. E o mover da restauração te faz enxergar com os olhos do Espírito. E aí você vai entender o propósito divino de Israel. Olha aí, ó. A verdadeira restauração, ela está junto com Israel. Ela apoia a eleição de Israel. Olha aí, gente. A verdadeira lei, ela atesta a eleição de Israel. Então, o mover da restauração, você olha com os olhos, enxerga com os olhos do Espírito. Você entende o propósito divino de Israel, você entende para que serve Israel, você entende o futuro de Israel, porque o seu futuro está junto com o de Israel, por isso tem que entender o futuro de Israel. Você entende o propósito de Yeshua, você entende o propósito das nações, no tempo presente. Yeshua vai voltar amanhã. Não vai. O Messias retorna daqui a pouco. Não retorna. Por quê? Porque o Messias volta em relação a, Yeshua falou, olhai para as folhas. Quando estão a videira. Quando estão verdes,
está próximo o verão, que é fim em hebraico, né? Ketz, kites, é a mesma palavra. A videira é uma alusão a Israel. Você lê Ezequiel 17, é uma alusão a Israel. Yeshua deu a dica. Quer saber o tempo que nós estamos no relógio de Deus? Olha para Israel. Porque tem coisas que tem que acontecer para o Messias retornar. Uma delas é o quê? É Israel olhar e reconhecer Yeshua como Messias. Então, a revelação antecede a vinda. Aqui, ó. A revelação de Yeshua para Israel vai anteceder a sua vinda. Porque os cristãos desenvolveram o seguinte conceito. Yeshua volta, aí quando ele voltar, ele vai tirar a igreja daqui, e aí que Israel, quando ficar aqui abandonado com os ímpios, né, que Israel é igual a ímpio, né, porque vai ficar. Então, fica Israel e fica o ímpio. E aí que Israel vai descobrir, eita caramba, ele era o Messias, nós esquecemos, que não vi. Eita caramba, aí vamos sofrer aqui 7 anos, para depois, no final dos tempos, depois de sofrer muito, quem sabe Deus tem misericórdia, quem sabe Deus lembra de nós, né? Quem sabe Deus lembra da aliança que Ele fez lá com nossos pais, né? Quem sabe? A igreja já está lá, tocando harpa, mas quem sabe Deus lembra da gente aqui, coitado. Então, quer dizer, se desenvolve essa teologia é porque não entendeu que Israel é o relógio. Então, quando Zacarias profetiza quando Amós profetiza que vai restaurar o tabernáculo caído de Davi, quando Zacarias profetiza que olharão a quem traspassaram, chorarão por ele, como quem pranteia por um unigênito, como um primogênito, o que está acontecendo aí? É um processo. A revelação antecede a redenção. Então Israel vai reconhecer. Você sabe o que eu li essa semana? Para a gente encerrar? Os rabinos lá em Israel estão estudando a Cabalá. Eu não gosto muito da Cabalá, não. Porque eu acho que tudo que Deus tem para nós está revelado na Torá, está revelado na palavra. Eu não preciso pegar fonte mística aí para entender a vontade de Deus. Mas, às vezes a gente lê, né, alguma coisa ou outra. E eu li essa semana que grandes rabinos em Israel têm estudado a Cabala e descobriram na Cabala o que vai acontecer daqui para frente. Porque a questão do coronavírus trouxe muita ansiedade, né, em relação ao final dos tempos. E o judeu, diferente do cristão, ele passou a ler as profecias com outros olhos, né? Para tentar interpretar em que época que nós estamos. Então, considerando Israel, né? Por isso que eu falei diferente, porque os cristãos não consideram Israel. Mas o judeu, claro, considera Israel. Tem que acontecer coisas para que o Messias venha. Então, o que eles falaram? Olha só. Eles falaram que no Yom Kippur desse ano, que é agora em setembro de 2020, vai ter início no mundo uma nova era mundial. Vai consolidar no mundo uma nova era mundial. E Yom Kippur desse ano começa. Eu acho até que já começou. Sinceramente, eu acho que já iniciou. Mas tudo bem. Falaram que vai ser o Yom Kippur desse ano. E no Yom Kippur de 2021, o Messias vai se revelar a Israel. Só se revelar. No Yom Kippur de 2022, ele volta. É o artigo que eu li, de judeus ortodoxos estudando a Cabala. Estou falando que isso vai acontecer, não estou só mostrando para vocês como é interessante. E na tradição judaica, o Messias vai nascer em Yom Kippur. Tem essa tradição que ele nasceria em Yom Kippur. Mas, olha que coisa interessante. Não largue Israel não mesmo, não abandone Israel para estudar a Bíblia não, você vai entrar em parafuso. Você vai cair em doutrina errônea, você vai cair em sofisma. Vai estudar escatologia? Estuda as profecias relacionadas a Israel. Olha para Israel, Israel está lá hoje no Oriente Médio. Temos a revelação da grandeza e da natureza de Deus e do seu reino em Yeshua. Então a visão da restauração te faz o quê? Vamos terminar de ler aqui o 2, né? O que a visão da restauração faz você? Você entende o tempo presente, a Torá, a letra, ganha vida e o ensino é selado no seu coração. Conhecimento e poder se fundem em uma fé inabalável e legítima. Legítima. Une conhecimento com poder, citando as palavras de Yeshua lá, né? Vai casar com quem na ressurreição?
Lei do levirato, casou com um irmão, 2 irmãos, 3 irmãos, vai casar, vai ser esposa de quem na ressurreição? Vocês erram porque vocês não conhecem nem o poder, nem as escrituras. Então a restauração ela tenta conciliar poder e conhecimento, endireitando o conhecimento para você receber poder. Temos a revelação da grandeza e da natureza de Deus e o seu reino em Yeshua. Ao invés de você ter uma religião, você começa a vivenciar uma fé. Meu irmão, o mais importante é isso. Esquece religião. Religião não salva ninguém. O Rabino Shula já diz, o pior inimigo da fé é a religião. Eu concordo com ele. O pior inimigo da fé é a religião. Fica preocupado com a religião, não. Você tem que estar preocupado em ter uma fé inabalável. E fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Um ensino reto. Um ensino aplainado. Porque essa fé que você desenvolve com o ensino torto, ela é frágil. Mas a fé que você constrói com o ouvir reto, aplainado, essa constrói em você uma fé legítima e forte, para te sustentar em dias maus. Eu termino dizendo, vamos endireitar o ensino já, em nome de Yeshua. Amém, amém e amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.